O que, como e por quê? O que é isso? É uma dica que a gente dá de sempre começar a comunicação do seu storytelling pelo porquê. Como assim, Jennifer? A maioria das comunicações, elas não começam pelo porquê, elas começam com o quê? Elas começam demonstrando, por exemplo, o carro, uma propaganda de carro. Ele começa demonstrando o carro. Ele começa demonstrando por que você tem que comprar esse carro. De novo, o pastel. Quando você vai na feira, o cara fala, olha o pastel, olha o pastel, olha o pastel. Ele fala o que ele está vendendo, não por que o cliente tem que comprar. Então, começar pelo porquê, isso é neurociência, tá, pessoal? Começar pelo porquê, ele atinge a emoção do seu interlocutor primeiro. Então, quando eu começo assim, como se faz a comunicação hoje? Começando pelo quê? Nós temos um ótimo carro com segurança, com airbag nos 4 bancos, e a gente faz isso com muita excelência, porque nós temos engenheiros preparados para isso. Por isso, você quer comprar nosso carro? Isso não encanta. Quando eu começo pelo porquê, eu começo falando assim: se você quer dar mais segurança para sua família, se a sua família é o seu bem mais importante, você precisa ter um carro feito por engenheiros especializados em garantir a segurança. Por isso você tem que comprar um carro com 4 airbags, nananana. Eu mudo a rota de pensamento do meu cliente. Eu começo com aquilo que ele dá mais valor. E não com um carro. Ele precisa de um carro que tenha 4 rodas para levar ele para qualquer lugar. Então, qual é o diferencial que vai fazer ele escolher o seu e não da concorrência? Entende? Então, a gente chama isso de círculo de ouro. Começar pelo porquê, ele vai te dar assim, uns 80% de chance de sucesso na sua comunicação, do que você começar com o que você está vendendo. Tanto que quando a gente vai fazer mentoria para startups que vão pedir investimento, a gente sempre fala para eles começarem pelo problema que eles resolvem. A primeira coisa que você vai falar é o problema que você resolve. Contextualiza o problema que você resolve, porque esse é o seu porquê. Essa solução é a ideia que você quer transmitir. E isso é uma dica valiosa, tá? O círculo de ouro, ele é de ouro mesmo. Tranquilo até aqui, pessoal? A outra dica que a gente dá no storytelling é usar contrastes. Isso você vê muito em discurso político, né? Você vê que eles sobem até o tom de voz quando eles querem dar mais ênfase no que eles estão prometendo fazer. Então, quando a gente usa contraste, a gente começa assim, como as coisas são e como elas deveriam ser. Como elas são, como elas deveriam ser. Que sentido? Vamos voltar lá para o nosso pastel do bairro. Eu vou fazer uma comunicação desse pastel do bairro e aí eu vou usar contraste com ela. Então, eu começo assim. Atualmente, todos os pastéis da nossa região, quando são entregues por deliveries, eles são entregues murchos. Porque eles são colocados num saquinho muito quente e entreguem murcho. Mas a nossa pastelaria entrega o seu pastel em casa, no conforto do seu lar, crocante e quentinho, sem aquele resto de óleo no saquinho. Então, você usa um contraste. Quando você está falando da sua concorrência, você fala num tom mais baixo, mais desanimador. Quando você fala do seu produto, você traz um tom de voz mais alto, mais animado, mais contrastante com o que você está dizendo. E você vai fazendo esses contrastes. Por quê? Porque isso facilita na hora de estabelecer um raciocínio lógico com o seu cliente. Uma jornada da audiência mais lógica para o seu cliente, do porquê ele deve comprar com você e não com seu concorrente. Ou no caso de um investidor, porque ele deve investir em você e não nas outras 50 startups que estão lá de fora pedindo dinheiro também. Então, essas são técnicas que costumam funcionar bastante, principalmente quando a sua ideia ou o seu produto tem um grande impacto social, tá? Projetos, ideias de grande impacto social é uma técnica que funciona muito na hora de estabelecer um storytelling, tá?
A dica, essa dica, ela é uma das dicas mais importantes e que a gente vê muita gente errando, tá? Seja você na hora do storytelling. Se você vai ser o apresentador do seu storytelling, então você vai ser o transmissor dele. Não tente se parecer com outra pessoa. Não tente se parecer com outro apresentador. Não tente se parecer com outra startup. Seja você. Use as suas vulnerabilidades para isso, tá? Tem mais uma pergunta. A barra das imagens, né, tá dificultando. Mas depois eu posso colocar o material aqui no chat para vocês, tá? Laci. Então, a gente costuma dizer assim, usa a sua vulnerabilidade a seu favor. Quando a gente ia fazer, quando a gente começou a fazer busca de investidores e tudo mais, eu tinha um sotaque mineiro bem mais forte do que hoje. E era uma coisa que eu achava que eu tinha que disfarçar. Então eu montava um storytelling super bacana, mas na hora de apresentar eu ficava me segurando porque eu ficava vigiando para não soltar o sotaque, para não comer as palavras pelo meio, porque a gente tem essa tendência lá em Minas, né, de cortar as palavras. E eu ficava me vigiando para não fazer isso. Aí, e eu via que eu não tinha aquele resultado que eu queria. Quando foi um dia a gente teve que me colocaram assim de supetão para fazer a apresentação de um produto e eu fiquei muito brava porque eu não estava preparada para aquilo e aí como eu não estava preparada eu não dei conta de não disfarçar o sotaque e foi com sotaque mesmo e foi com palavra pela metade mesmo e com expressão que a gente tira lá de não sei onde quando a gente está nesses momentos porque o mineiro quando fica bravo, meu filho, tira expressão não sei da onde. E fiz com sotaque mesmo. Gente, foi a aprovação de investimento mais alta, mais rápida da minha história. Porque o cara falou assim: eu amei seu sotaque, foi tão fofa a forma como que você falou. E aí eu vi que aquela vulnerabilidade, que para mim era uma vulnerabilidade, acabou se tornando uma força na hora da montagem do storytelling. Porque aquilo era eu. E o meu interlocutor, ele se conectava melhor comigo quando eu deixava o sotaque aflorar, quando eu deixava o mineirês falar por mim, porque aquilo era eu. Então, se você não consegue usar essa sua vulnerabilidade a seu favor, se você fica tentando usar uma máscara de se parecer com outra pessoa ou de não deixar transparecer algo seu, o que você acaba criando é um bloqueio e essa máscara não deixa você transmitir a sua ideia para o seu cliente, para o seu interlocutor, para o seu futuro investidor. E isso é um perigo, tá? Então, quando eu tento ser alguém que eu não sou no meu storytelling, isso é muito grave, tá? Se eu tento ser simpático demais e eu não sou uma pessoa tão simpática, isso soa falso. Você perde o cliente, você perde a atenção dele. E a atenção, ela é o bem mais precioso dessa geração, tá? Gravem isso na mente de vocês. Antigamente as pessoas se reuniam na frente da TV e elas assistiam propaganda muito facilmente. E hoje em dia não, na hora da propaganda ela muda de canal e se ela estiver vendo TV, ela não estiver no celular, na internet, onde ela pode escolher o que ela vê muito mais rápido. Então a atenção do seu cliente ela é algo muito importante, muito valioso e muito fácil de perder. Então fique atento para não usar essa máscara e acabar perdendo o link de comunicação com o seu cliente, com o seu investidor, tá? Tranquilo até aqui? Tem alguma pergunta? Acho que alguém tinha aberto o microfone. Quer perguntar alguma coisa? Vou continuar então. Uma dica muito importante: utilize recursos visuais. Quando você está dizendo para o seu cliente e ele não está vendo o que você está falando, é muito complicado dele entender. Isso se aplica muito para startups que têm ideias inovadoras quando elas vão pedir investimento, tá? Porque geralmente o que você está tentando vender é uma ideia. E é muito complicado de você absorver e entender simplesmente uma ideia. Então, use recursos visuais na sua apresentação.
né? A foto da rosca que você está vendendo, a foto do pastel, um desenho do protótipo do que você está criando, fotos, vídeos, animações, recursos visuais que levem o seu interlocutor a entrar naquele clima que você quer que ele entre, né? Por exemplo, quando a gente vai receber um investidor aqui, e não a gente vai até o investidor, o que a gente faz é levar ele para uma sala com uma musiquinha ambiente, um difusorzinho, para criar aquele clima, aquele ambiente propício, né? Da gente já entrar no emocional dele, porque quando ele entra e ele se sente à vontade, o coração já fica mais aberto para ouvir, né? Então são técnicas que a gente utiliza na montagem de um bom storytelling. Lembrando que o storytelling, como eu já disse, ele não tem uma receita que eu vou dizer assim, olha, você vai começar por aqui e vai fazer assim e vai dar certo. São técnicas que a gente vai aplicando ao longo do tempo e vai aprimorando de acordo com o nosso produto, com a nossa realidade, com o nosso cliente, tá? Então, no recurso visual, ele é muito importante por isso, porque ele gera esse clima, esse contexto para o seu cliente, tá? Alguma dúvida aqui? Tranquilo, então. E aí, Jennifer, então como que eu uso todas essas dicas que você deu para montar um storytelling? Primeira coisa, pega todas as ideias que você tem, faz um brainstorming você com você mesmo ou com a sua equipe e mapeia todas as ideias que você tem. Todas elas. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, vou mudar isso aqui de lugar para ajudar. Todas as ideias que você tem, joga tudo. Independente se ela faz muito sentido naquele momento ou não, se ela vai ser aplicável ou não, aqui não é hora de filtrar. Joga todas as ideias do que você gostaria de fazer para divulgar seu produto, para divulgar sua marca, para divulgar sua ideia. Coloca todas as ideias, elenca todas. Depois que você tem todas elas, já esgotou as ideias, você começa a fazer um filtro dessas ideias. A filtrar do que é possível e do que não é possível. Talvez você tenha uma ideia muito bacana, mas seu orçamento nesse momento não permite. Poxa, Jennifer, eu queria fazer a propaganda da minha pastelaria num outdoor gigante no meio da avenida da minha cidade, mas isso custa caro, eu não tenho esse dinheiro agora. Então, essa ideia, nesse momento, ela não vai entrar no seu filtro. Ah, Jennifer, eu queria fazer uma mega comunicação, mas também não tem dinheiro. Então, não é agora o momento. Ah, eu quero comunicar com um novo drone que não foi testado. Não é momento. Então, eu filtro tudo aquilo que é possível. Depois que eu faço esse filtro das minhas ideias, eu vou agrupar elas, vou fazer nichos de ideias que se pareçam, que tenham alguma similaridade. Por exemplo, todas as ideias que eu tive para comunicação das vantagens do meu produto, todas as ideias de comunicação que eu tive para o preço do produto, todas as ideias de comunicação para o cliente A, todas as ideias de comunicação para o cliente B. Lembre-se que para nichos diferentes a gente faz comunicações diferentes. Como assim? Por exemplo, se o seu produto ele é para um nicho de mercado de senhores acima de 60 anos, aposentados, vai funcionar se você fizer uma comunicação via Instagram, via rede social? Talvez não funcione tanto. Por exemplo, meu avô tem rede social. Tudo bem que ele esquece a senha toda semana ele me adiciona de novo. Mas ele tem. Só que ele não acompanha. Agora, bota uma propaganda no intervalo do Jornal Nacional para você ver se não atinge ele. Ele dá tchau pro Bonner todo dia à noite. Então, ele é um nicho que exige uma comunicação diferente. Agora, se o seu público são adolescentes de 14 a 17 anos, uma propaganda televisiva talvez não seja a melhor opção. Talvez a melhor opção seja a rede social, porque esse povo está lá o tempo inteiro. Eu não sei que tanto assunto acha, mas eles estão lá o tempo todo. Quem tem adolescente em casa vai entender o que eu estou dizendo. Então,
esse agrupamento ele tem que ser muito bem pensado também nos nichos de cliente que eu tenho. Como que eu quero comunicar, tá? Quando a gente está desenvolvendo um novo produto, uma nova ideia, a gente tem um momento de decidir os canais de comunicação. E é bem parecido com isso, tá? É como eu vou comunicar. Então, lembre-se, na hora do filtro aí, de agrupar as ideias, de filtrar muito bem o nicho. Qual a informação que você quer passar para aquele nicho? Vou dar um outro exemplo. É uma comunicação de uma escola. Ela de ensino médio, tá? Os alunos de ensino médio, eles têm grande influência na escolha da escola que eles vão estudar. Só que quem paga é o pai. Então, a gente tem que fazer uma comunicação para o aluno, para ele querer vir estudar conosco, mas a gente tem que fazer uma outra comunicação também para o pai, para ele querer que o filho dele esteja aqui. Porque o que cada um percebe como valor, mesmo sendo o mesmo produto, o cliente que vai estar ali todo dia é o mesmo, as percepções de valores são diferentes. O aluno, ele quer que a escola seja descolada, ele quer que a escola tenha tecnologia, ele quer que seja possível utilizar o celular. O pai está preocupado com a segurança do menino. Será que é uma escola segura? Será que é uma escola que vai preparar ele bem para o futuro dele? Então, as percepções de valor são diferentes mesmo sendo o mesmo produto. Então, nessa hora que eu vou agrupar, por exemplo, as ideias para o meu storytelling, eu faço isso. Eu agrupo o que é para o pai, o que é para o aluno, tá? Então, gente, isso é muito importante, tá? A comunicação, ela, por nicho, ela é algo que, se você fizer, pode dar muito certo. Tem um exemplo de uma startup, esse exemplo é bem antigo. Eles fizeram muito bem a comunicação para o usuário final da ideia deles. Só que o usuário final não era o cliente. Quem pagava pelo produto eram as emissoras, e eles não comunicaram bem para as emissoras, eles só comunicaram para o usuário final. Resultado, 2 milhões de investimento na ideia e a ideia fracassou. Porque essa é a importância da comunicação. Como eu disse para vocês no começo, a gente já viu aqui muita startup com ideia revolucionária para o mundo, mas que comunica mal e aí não consegue atingir o cliente. E sem cliente, a gente não consegue evoluir. Então, agrupa essas ideias. Depois que você agrupa, você estabelece as mensagens que você vai passar. Qual a mensagem que eu vou passar nessa comunicação que é para o pai? Qual a mensagem que é para o aluno? Então, eu vou dividindo isso em mensagens. Depois que eu tenho essa divisão de mensagens, eu organizo isso numa sequência lógica ou cronológica para os meus argumentos, para eu montar a minha história, né? Então, qual é a primeira mensagem que eu quero passar? Lembra da técnica do porquê? Eu te aconselho que essa primeira mensagem seja o porquê. Por que escolher a minha marca? Por que escolher o meu produto? Por que investir na minha ideia? Para quem é startup ou está tendo alguma ideia e vai procurar investidor, esse tipo de coisa, te aconselho a não fazer essa validação com família, tá? A gente tem a tendência de validar isso com a família, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o esposo, com a namorada. Não faz isso, tá? Por quê? Porque eles te amam. E talvez eles não vão ter um olhar tão crítico na hora de você validar isso com eles, tá? Então, minha dica, organizou suas mensagens? A primeira mensagem seja o porquê. Por que eu tenho que escolher a sua ideia? Por que eu tenho que escolher o seu produto? Tá? A sua chance de sucesso é muito maior se você começa pelo porquê. Segunda mensagem, o que eu te aconselho a ser, a ser a sua segunda mensagem. Depois que eu disse o porquê, já me vem com o como, porque quando eu empolgo e já quero o negócio, eu quero saber como que eu faço isso. Não tem nada mais frustrante, eu não sei se aí nas cidades onde vocês estão, se tem aqueles grupos de compra nas redes sociais. Não tem nada mais frustrante do que a pessoa coloca um anúncio de um produto, de alguma coisa, e ela não coloca como você compra. O preço, se aceita cartão, se aceita dinheiro, se faz entrega, aí você tem que ficar perguntando, tem que ficar mandando mensagem para perguntar.
Se a sua mensagem ela não é clara e ela não fornece todas as informações que seu cliente precisa, tá errado. Seu cliente tem que assistir a sua comunicação, ele tem que ler a sua comunicação e ele tem que ser claro para ele, tem que ter todas as informações que ele precisa para ele não ter que fazer novos passos além de comprar, certo? Porque se for muito difícil e seu concorrente é fácil, quem ele vai escolher, certo? Então, essas são duas dicas muito importantes. Começa pelo porquê, depois pelo como a pessoa compra. A sua chance de sucesso ela é muito maior, tá? Para quem é startup e está procurando um investidor, uma informação muito importante que tem que ter nessa sua organização, tá? São os desafios tecnológicos da sua ideia. Lembra que você está vendendo uma ideia, que ela tem risco, tá? Pode dar certo, como pode não dar certo. E isso tem que ficar muito claro para o seu investidor. Quais são os riscos que ele está correndo? Todas as vezes que a gente vai avaliar ideias em que a pessoa que está nos propondo a ideia, ela coloca como se fosse a coisa mais fácil do universo, ela não passa. Te digo que aqui ela não passa. Porque se fosse tão fácil assim de fazer, você não precisava de um investidor. Se não tivesse risco, você não estava procurando alguém para investir em você. E o investidor, ele merece saber qual o risco que ele está correndo para ele escolher correr ele ou não, tá? Então, isso é muito importante. Ser transparente, ser claro na sua mensagem. Até aqui tudo bem, galera? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? E aí a gente sempre diz o seguinte: não há nada no mundo mais poderoso que uma boa história. Então, quando a gente diz da frase de efeito no storytelling, em todas essas técnicas, ela é para trazer o seu cliente para o clima que você quer, para aquilo que você quer vender. Então, quando eu vou montar um storytelling, além de eu sempre começar pelo porquê, é nessa hora do porquê que você chama a emoção, tá? Então, é nessa hora que você utiliza a frase de efeito. É nessa hora que você utiliza uma imagem chocante. É nessa hora que você utiliza um som que estremeça o seu interlocutor. E, gente, o storytelling, como eu disse para vocês, ele não é usado só para marketing, só para propaganda. Eu posso ter um bom storytelling numa música. Eu posso ter um bom storytelling numa entrevista. Eu posso ter um bom storytelling em qualquer apresentação que eu fazer, até quando eu estou me apresentando informalmente para uma pessoa. Então, o storytelling, o que a gente quer é passar uma ideia, né? Lembra lá do meu primeiro slide? É uma ideia. Qual é a sua ideia? O que você quer transmitir? Então, nesse momento, eu vou dar 5 minutinhos para vocês anotarem aí num papelzinho qual a ideia que você quer transmitir nesse momento. Qual a ideia que você quer passar? Seja eu não conheço o seu produto, a sua ideia, o seu empreendimento. Qual é a ideia que o seu cliente quer? Tem 5 minutinhos para anotar aí, para eu te contar qual é o próximo passo que você vai fazer. Aproveitei e dei uma olhadinha no pessoal que está aqui comigo e que tem gente das mais diferentes formações, dos mais diferentes locais e que tem advogado aí, hein? Advogados, prestem atenção. O storytelling é a próxima sacada de comunicação de escritório, tá?
Se vocês derem uma pesquisada nas tendências de comunicação de direito, o storytelling ele tá lá em cima. Por quê? Porque todo mundo acha que é algo muito técnico. Então, quando você traz para perto do seu público, de que não é algo de outro mundo, não é um bicho de sete cabeças, isso te aproxima do seu cliente, tá? Então, fiquem de olho. Todo mundo anotou a ideia aí que quer passar? Tranquilo? Agora eu quero que vocês anotem qual é o público que você quer atingir. Qual é o nicho de mercado que você quer atingir. Anotado? Agora que você sabe qual é a sua ideia e qual é o seu interlocutor, você já tem meio caminho andado, tá? Por quê? Porque são as duas coisas mais importantes. A ideia que eu quero transmitir e quem eu quero atingir. O resto aqui no meio é estratégia, é técnica. Primeira coisa que você tem que ter em mente agora que você sabe a sua ideia, que você sabe qual é o seu público. O que toca esse público? Qual é a realidade que ele vive? O que te aproxima dele? Por exemplo, se o seu público são mães, o que mais toca uma mãe? É o filho. Então, qual a relação da sua ideia com essa mãe que envolve o filho? E aí você já está começando a fazer a etapa das ideias. O que, o que eu quero, o que essa mãe gostaria de ouvir a respeito do filho que vai aproximar ela do meu produto? Então você começa a anotar essas ideias. Tem alguém que se sente à vontade para compartilhar qual a ideia e qual o público? Para a gente começar uma estratégia em cima de uma ideia real? Se alguém se sentir à vontade. Ninguém? Giovana levantou a mão. Giovana. O microfone. Oi, tudo Oi, bom? Giovana, tudo bem? Tudo jóia. Então, eu sou atriz, na verdade, né? E o meu produto, digamos, a minha ideia é um espetáculo. Se chama Quarentonas em Quarentena. Que A legal. ideia. Então até anotei aqui assim, a ideia das Quarentonas em Quarentena, né? É mostrar que estamos todos no mesmo barco durante esse período de pandemia, né? E que a melhor forma de passar por esse período é rir de si mesmo, né? Dos dramas que cada um está vivenciando, né? E o nicho, eu anotei como assim, todas as pessoas, claro, que estão passando pela quarentena, mas especificamente, né, jovens adultos, pais e mães, né, que estão com essa coisa de aula online, né, esse problema que muitos, quem tem filhos, né, em idade escolar, né, está sentindo, acompanhando, especialmente os pequenos, né, que é uma dificuldade tremenda para acompanhar aula online. As crianças aí tem o problema da conexão, a própria comunicação em si, a professora de pequenos, né, tem que ficar interrompendo para dar bronca neles, porque eles falam o tempo inteiro, liga o microfone quando não é para ligar, aquelas coisas, né? E os pais muitas vezes têm que acabar dando a própria aula, né? E os avós também, né? Os idosos que é o público, digamos assim, né, alvo, né, inicialmente, assim, o grupo de risco da quarentena. Então, como que essas pessoas estão lidando com isso, né? Entendi. Você fala de onde? De Florianópolis, Santa Ai, que Catarina. legal, adoro sua terra. Adoro sua terra. Agora você imagina se vocês têm problema de conexão aí, como é que nós estamos aqui no Mato Grosso. Mas vamos lá, Giovana, só para eu entender um pouquinho. Então, o seu produto é um espetáculo, certo? A Exato, ideia online.
online, beleza. Então, a ideia que você quer passar é que vale a pena eu gastar minutos da minha atenção com você, certo? Exato. Então, só para eu entender, você não está à procura de investidor para o espetáculo nesse momento, você está em busca Não, de telespectador. exato, de Então, a gente público, né? criaria um storytelling de chamada para o seu espetáculo, isso? Uhum, exatamente. Tá. No ramo online, uma dica importante, anotem aí, principalmente quando a propaganda é online. Você tem 3 segundos para segurar a atenção do seu cliente, tá? Os primeiros Ui, 3 3 segundos segundos. são cruciais para ele não apertar no próximo, tá? Uhum. Isso é uma dica muito importante. Então, a sua frase de impacto, o seu impacto no seu cliente, ele não pode ser no meio do seu storytelling, ele tem que ser a primeira coisa do seu storytelling, que é o que vai me segurar, tá? O título do seu espetáculo, ele já é um ótimo impacto, tá? Que bom. Quarentona na quarentena. Tipo, os impactos na vida cotidiana, algo assim. E se você atrelar isso com um chamado visual, sei lá, uma mãe com a faixa enrolada na cabeça, segurando mil coisas, eu te garanto que as mulheres todas vão se identificar. Exato. Então, esses 3 primeiros segundos do storytelling, principalmente no digital, eles são cruciais, tá? Porque é onde você segura o seu cliente, porque ele tem uma setinha aqui do lado, que ele pode passar para frente, sem nem ter que olhar para sua cara e te explicar por que ele tá saindo, né? Sim. Que é o que o digital faz. Antigamente, você pelo menos escutava o vendedor que batia na sua porta, porque ele tava ali, você ficava sem graça de ser sem educação com ele e pedir para ele ir embora. No digital, não tem essa. É dedão na tecla. Então, primeira ideia que você tem que ter é para esses seus 3 segundos, tá? Mas não adianta impactar nos 3 segundos e o restante degringolar. Vai aí uma expressão mineira para vocês. Desandar o doce, como diz aqui em Cuiabá. Então, você vai ter várias ideias. Então, mas a sua primeira mensagem aqui do Organize, ela tem que ser desses 3 segundos, tá? Tem que ser a mensagem de impacto. E no seu caso, tem que ter um apelo visual gigante, tá? Claro. Depois disso, deixa claro como que a pessoa vai descobrir. Então, quarentona na quarentena, a mulher lá de faixa no cabelo, segurando o espanador, o aspirador de pó, o menino, quarentona na quarentena. Se você quer saber, aí você já diz como que é. Não enrola. Já diz onde que é o canal, que hora que Pelo Zoom. Pelo Zoom, tal dia, tal hora, se tiver que pagar, quanto que custa. Já deixa clara a mensagem para o seu cliente. Por que isso? Porque lá no final da sua mensagem só vai estar com você quem realmente vai estar com você nesse seu produto. E aí nem o seu cliente nem você perdem tempo nessa jornada, tá? Então, você vai ter várias ideias aí, esse pessoal criativo, né? Das artes, eu falo que, gente, eu sou de exatas pura e eu admiro muito a desenvoltura que vocês têm para criar. Então, você vai ter várias ideias e aí você filtra ela por momentos. Primeiro, como a sua comunicação é digital, ela tem que ser rápida. São 1 minuto, 2 no máximo. Não te aconselho passar disso, porque você não consegue prender no digital a atenção da pessoa por mais que isso. Lembre-se sempre de pensar como cliente, como telespectadora do seu storytelling, tá? Se a propaganda de outras pessoas eu não assisto mais do que 5 segundos, por que uma pessoa vai assistir a minha? Então, foque nesses 5 segundos extremamente importantes. E aí você vai filtrar. Porque, por exemplo, você me disse que você tem vários públicos. O seu espetáculo ele tem vários públicos. Ele tem a mãe que vai se identificar, ele tem a avó que tá ficando com os netos, ele tem a mulher que também não tem filhos, mas que acha engraçado ver e tirar sarro das amigas. Ele tem a própria adolescente que enxerga ali a mãe dele. Então, as suas comunicações elas terão que ser diferentes, né? Você não vai ter uma única comunicação. Então, mas para todas vale a mesma regra. Primeira ideia é a que prende
Então, de repente, você pode ter uma comunicação a mãe, mas na outra você pode ter o menino com a cara de tipo, mano, minha mãe tá surtando, alguém socorre, Aham, né? legal. E Boa. você vai falar com ele. Na outra, você pode ter a avó olhando pra mãe e o adolescente brigando, porque misericórdia. Ô, Sim, quarentena que faz legal. o povo brigar. Entendeu? Então você vai atingindo diferentes públicos. Então você vai anotar todas essas ideias que a gente, os insights que você está tendo aqui, e depois você vai filtrar eles e agrupar por mensagens, tá? Eu acho que eu já te ajudei um pouquinho. A gente ainda tem Bastante, obrigada. nada, a gente ainda tem um tempinho. Se mais alguém quiser abrir o microfone e falar da ideia para a gente trocar algumas figurinhas, eu fico bem feliz quando vocês abrem o microfone e falam comigo. Olá, tá me ouvindo? Oi, Laci, tô te ouvindo sim, tudo bem? O meu produto que eu estou pretendendo colocar na internet é totalmente diferenciado da minha área de advocacia. Que legal. Eu pretendo colocar um produto que são áudios direcionados para ajudar as pessoas a dormirem melhor e a conseguirem mais foco. E aí eu vou trabalhar respiração, vou trabalhar a questão de meditação, vou trabalhar a questão de desfocar das ideias principais do dia a dia, conseguir ser realmente introspectar. Eu fiz um Canvas Business, você conhece, óbvio, né? E agora eu estou trabalhando também as ideias principais, que é exatamente o storytelling que você está falando, que é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou avaliando qual público que eu tenho direcionado, eu vou iniciar em um público-alvo e depois repassar e distribuir isso para os outros, porque, como nós estávamos comentando, o próprio produto da nossa amiga anterior, ele diverge de público, ele tem um público infantil, um público adulto, um público mais velho. Então, primeiro eu estou focando em quem mais precisa e quem mais pode pagar, no caso, os idosos, porque eu resido em Copacabana. Eu pretendo iniciar local e depois o início local seria um pequeno campus. E depois do teste, obviamente, aí sim eu pretendo ampliar isso. Diferente dos outros produtos, eu quero focar exclusivamente mais em áudio do que em vídeo. Porque como o objetivo é dormir, você tem muitos aí no mercado e tudo para poder isso, mas eles focam muito em cima do vídeo. E eu não quero que a pessoa tenha uma televisão ligada, um celular ligado. É muito mais difícil você pegar no sono com isso. Tá, então deixa eu ver se eu entendi qual é o seu produto, tá? De primeiro eu pensei que era uma mentoria, mas agora eu já vi que não. O que você está propondo é um produto de áudio, é um recurso de áudio, isso? Sim. Uma mídia de áudio que você vai vender em módulos, serem módulos, isso? Um para eu pensei em módulos e tudo, mas na verdade o que acontece? Cada áudio meu, dependendo do tipo de áudio, aí sim, ele tem entre 5 a 15 minutos, até de 30 minutos, depende. Eu pretendo colocar 30 segundos desse áudio à disposição das pessoas, porque aí existe música de fundo já específica para isso, a tonalidade de voz, a forma toda, e posteriormente, ela gostando, ela vai clicar para ela ter esse produto, e aí sim, ela vai pagar e baixar. Tá, então vamos lá. Mesmo caso da Giovana, tá? Sim. O seu produto, eu entendo que é uma venda digital, então Sim, os 3 primeiros segundos são cruciais na sua comunicação. Desculpa, você está me vendo no vídeo? Não. Ah, tá. É porque eu não estou vendo aí do lado, porque é estranho. Ó, então, os primeiros 3 segundos são cruciais para você, tá? Sim, sim. Principalmente porque o seu produto é de difícil visualização. Não, ao contrário. De visualização, eu digo assim, ó. Eu entendi o ponto. No caso da Giovana... Mas é só os 3 primeiros segundos? Não, todos são importantes, mas onde você prende o seu cliente são nos 3 primeiros segundos da comunicação, certo? Então, essa sua comunicação, como a gente está falando de um produto que é um produto de áudio, é um áudio que eu vou comprar, o seu recurso visual que você vai utilizar, ele tem que ser fantástico nesses 3 primeiros segundos. De repente, começar com a imagem de alguém no estado que você
quer levar o seu cliente, né? Então, por exemplo, você me disse que você quer áudios para que a pessoa durma melhor, se sinta mais descansada, né? Então, já começa por esse porquê. Por que a pessoa tem que comprar o seu áudio? Em que você vai ajudar ela? Né? Então, cansado de noites mal dormidas, de baixa produtividade, né? Aqueles bem assim, o porquê. Por que eu vou comprar o áudio do Laci e não todos os outros áudios que tem disponíveis no mercado? Então, a sua primeira ideia, ela também tem que ser o seu porquê, tá? E no caso do público que você está colocando, Laci, essa sua comunicação, você me diz, eu vejo um pouquinho assim, essa estratégia tem que ser bem montada, tá? Porque o seu público é um público que talvez não esteja nas mídias que você quer vender, tá? Então tem que analisar bem isso. Você me diz que é mais para idosos e os idosos eles têm uma certa resistência em compra online. Então tem que dar uma equilibrada nisso aí para não correr o risco de você fazer muito esforço de comunicação e não atingir o seu público, tá? Então, de repente, o que esse público seu faz muito? Compartilhar corrente de WhatsApp. Faz isso que é uma beleza. Então, talvez a sua mídia mais usada, ela possa ser isso. Possam ser vídeos que são disponibilizados via canais de mensagem, digamos assim, porque não tem só isso que eu falei, né? Então, pessoal, tem que ficar muito atento com isso, tá? É o que eu digo ali quando a gente filtra o nicho e o canal que eu estou escolhendo. Isso é muito importante. Então, se for um vídeo que vai ser enviado via aplicativo de mensagem, assim, aí você tem um tempo maior do que os 3 segundos, principalmente porque o seu público tem uma paciência maior para assistir comunicação, tá? Mas começa sempre pelo porquê. O porquê de se comprar esse áudio. Qual é o benefício que isso vai trazer para a vida da pessoa que está comprando, tá? E no seu caso, eu te aconselho terminar com uma frase de impacto. Uma frase que chama atenção, aquelas frases chiclete que fica na cabeça da pessoa, que ela vai ficar lembrando disso sempre, tá?